A mulher costuma, tem certas épocas que o cabelo começa a cair, aí você toma e o cabelo para de cair. Pessoas que tinham hipertensão muito séria, com menos de um mês, a pressão foi para o normal. Aí você começa a se livrar de milhares de problemas, por exemplo, doenças autoimunes, depressão e ansiedade, Parkinson, Alzheimer, porque a gente está comendo veneno, seja na alface, no tomate, no arroz, no macarrão, na água que você bebe. Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, o seu jornalista de confiança. Olha, aqui no canal do Fernando Betete, o nosso objetivo, eu posso reduzir a nossa missão, o nosso objetivo a que é levar informações que possam te dar mais saúde. Hoje em dia, nessa correria, nesse mundo poluído, você vai na feira, tem veneno, tem agrotóxico, você vai no restaurante, você não sabe como que foi feita lá a sua comida, a sua refeição, que óleo que eles usaram, né? Os conservantes que estão aí em todos os produtos alimentícios, não tem para onde escapar. Opa, tem sim. É nesse objetivo que a gente vai fazer a nossa live de hoje, porque você tem que se alimentar, você tem que tomar a sua água, você tem que fazer a sua caminhada, você tem que fazer o seu exercício físico. Mesmo que você esteja sendo, aos poucos, envenenado. Eu acho que essa é a palavra, né, que tem que ser usada mesmo, né, em virtude dos agrotóxicos, dos conservantes, e todo dia um pouquinho dessa química, né, dessa tonelada de químicas que a gente acaba consumindo aí durante anos e anos e anos de vida, o nosso organismo vai ficar fragilizado. E eu quero saber, então, que o kefir, sim, kefir, se você não sabe o que é kefir, você vai conhecer hoje qual que é o papel, qual que é a ação do kefir em nossa saúde. E para falar sobre kefir, uma das pessoas que mais conhece, né, kefir aqui no Brasil, que é o Sérgio de Carvalho. Já está trabalhando aí com mais de 20 anos na preparação, na fabricação, na manipulação desse produto chamado kefir. E agora, recentemente, ele melhorou ainda mais a fórmula, colocando aí um kefir turbinado. Sérgio, seja bem-vindo ao canal do Fernando Betete. E, embora você já passou aqui no nosso canal, vamos começar, né, da forma básica. O que é kefir e o que ele faz no nosso organismo? Ok. Betete, antes de tudo, é um privilégio estar no seu programa, porque você sabe que as pessoas que estão me ligando e comprando nossos produtos, eu vou explicando para elas o que é o poder e tal. Aí, às vezes, elas me interrompem, não precisa nem explicar, não, que eu já vi no Betete, eu confio no Betete. E Obrigado. alguns médicos começam a indicar para os seus pacientes, né? Aí eu cheguei, fui um dia no médico e falei, rapaz, eu nem conhecia. Ele falou, por que você está confiando assim no meu... Ah, porque o doutor lá recomendou, então eu confio. Então eu tenho esse privilégio de estar no seu programa, porque as pessoas realmente veem você como uma pessoa de confiança, viu? Meus parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Muito, muito importante. Ainda mais num mundo tão confuso, tão cheio de mentiras, né? E Sim. a gente poder ter um porto seguro, né? Um ponto de confiança. Mas, enfim, o kefir é o seguinte: são produtos de fermentação. Começou há mais de 2.000 anos que se tem informação sobre o kefir, daquela região do Cáucaso, do Mar Cáspio e tal, e descobriram que as pessoas que consumiam kefir tinham uma vida mais longa e mais saudável. E depois foram pesquisando mais recentemente e confirmando aquilo que se observava na prática. E eu, há 20 anos atrás, conhecia o kefir. Eu já tinha ouvido falar, mas não conhecia o poder. E quando você não conhece o poder, você perde muita coisa, né? Então, eu comecei a ver pessoas com doenças graves saindo do buraco. Aí eu falei, uai, esse negócio é de verdade. Aí comecei a produzir e observar aqui em casa, na família, né? Então, se ele fermenta, como é que o kefir funciona? São mais de 40 probióticos diferentes, enquanto, por exemplo, o Yakult é um lactobacilo, o iogurte são 2,
O kefir são mais de 40 probióticos diferentes, entre lactobacilo, leveduras do ácido acético, enfim, é um conjunto muito grande. E aí comecei a usar e a gente observou algumas coisas, por exemplo, a mulher costuma, tem certas épocas que o cabelo começa a cair, aí você toma e o cabelo para de cair. Pessoas que tinham hipertensão muito séria, com menos de um mês a pressão foi para o normal. Aí fomos observando isso, né? E, na verdade, eu conheci através de um japonês aí de São Paulo, fantástico, chama-se Kunio Nagai, e eu reparei que ele, já bem mais velho que ele, em 3 anos que eu fiquei sem vê-lo, em vez dele estar 3 anos mais velho, ele estava 5 anos mais novo. E aí ele contou que estava tomando kefir há 3 anos. Eu falei, opa, esse negócio é mais do que uma coisinha boa para o intestino, né? E ele veio através de uma senhora, amiga dele, uma japonesa de 78, com câncer de fígado em fase terminal, tomando morfina. Com 15 dias ela parou de tomar morfina e voltou à vida normal. Então foi assim coisa muito contundente, baseada em fatos, né? E aí eu começamos a usar e começamos a ver coisas incríveis, cara, incríveis mesmo. E aí eu fui vendo, aí eu observei, você vê, em 20 anos eu distribuí isso para mais de 10 mil pessoas. Então tem uma quantidade de informações muito grande, sabe? E aí eu comecei a observar que em algumas pessoas ele agia muito rápido. E aí fui pesquisar o motivo dessa ação tão rápida, né? Porque qual é a ideia do probiótico, né? Você vai tomar aqueles lactobacilos, probióticos e tal, vai parar no seu intestino, uma parte que consegue sobreviver no estômago, e vai parar no intestino, e você torce para ele encontrar um ambiente favorável para se estabelecer. Porque no intestino é uma disputa entre bilhões de bactérias diferentes, né? Então, mas acontece quando o kefir ele já vai junto, além de ser uma quantidade muito grande de coisa e uma variedade muito grande de probióticos, ele já vai junto com o kefiram, que é um pré-biótico, e que vai criar um ambiente favorável para que ele possa se estabelecer. Então, você tem essa condição favorável logo de cara. E a outra coisa importantíssima, por que ele age tão rápido? É porque ele já vai com os pós-bióticos. Pós-bióticos são os produtos do metabolismo dos probióticos, né? Então, os lactobacilos vão consumindo alguma forma de energia, glicose, sacarose, frutose, o que for, e vão produzindo os metabólicos, que são esses peptídeos, que são substâncias com 2 ou mais aminoácidos, que têm propriedades fantásticas para o nosso organismo. Então, quando você toma o kefir, já vai junto com os pós-bióticos. Por isso é que ele age tão rápido. Você falou que o kefir é muito mais do que um tratamento para o intestino. E as pessoas, às vezes, têm essa ideia básica, né? Eu vou tomar kefir porque eu tenho o intestino preso, ou às vezes eu tenho o intestino solto e ele vai modular isso daí. Quem está com o intestino preso vai no banheiro mais vezes, quem está indo no banheiro muitas vezes vai diminuir o número de vezes. O kefir, então, ele tem uma ação sistêmica na saúde do organismo, é isso? Exatamente. E era justamente isso que eu pensava antes, que ele era apenas uma coisa boa para a prisão de ventre. Aí fui descobrindo que ele tem uma ação fantástica, porque ao ele povoar o intestino, ele modula toda a ação do intestino e faz algumas coisas fundamentais. Ele restabelece a permeabilidade normal do intestino, porque hoje existe uma epidemia mundial da tal hiperpermeabilidade do intestino. O que é? O intestino é um filtro, né? Mas está acontecendo que esse filtro está se abrindo, então ele passa a ser um ralo. Então, quando chega no intestino, em vez de passar só os nutrientes, está deixando passar proteínas inteiras, passar vírus, bactérias, toxinas. E o sistema imune, que fica ali logo em volta do intestino, identifica aquilo como uma agressão. Ele entra num processo de reação, que é um processo inflamatório. Aí você vai entrando num processo de inflamação sistêmica permanente. E o kefir, como ele restabelece o funcionamento do intestino, ele restabelece essa estrutura da membrana do intestino, voltando para o espaçamento normal. Então você para de agredir o seu sistema imune. Aí você começa a se livrar de milhares de problemas, por exemplo, doenças autoimunes, por exemplo, depressão e ansiedade, Parkinson, Alzheimer.
Então, você começa a bloquear esses processos que estavam te levando a problemas seríssimos. Às vezes, ainda num momento assim, de depressão, de ansiedade, mas evoluindo para situações muito mais graves. Então, essa é uma outra ação fundamental dele. E, Agora, e Sérgio, como eu fiz a abertura aqui dizendo que a gente literalmente estamos sendo envenenados, né? Agrotóxicos, as frutas, verduras, alimentos, toxinas, né? Conservantes, ou seja, uma quantidade enorme de moléculas químicas que estamos ingerindo 24 horas por dia, senão, além dos alimentos, a própria respiração. E o kefir ajuda a fazer esse detox, o kefir ajuda a eliminar esses venenos que estão impregnados nas alças intestinais? exatamente, isso é uma coisa super importante que você falou. E eu li muito, eu gosto de estudar a ciência, então eu já li mais de 1.000 artigos sobre esse assunto. E alguns interessantes, rapaz. Ele, por exemplo, ele limpa o organismo de alguns agrotóxicos, como, por exemplo, o clorpirifos, que é usado na agricultura e é usado em dedetizações. Então, ele consegue eliminar o cádmio, metais pesados também ele ajuda a eliminar. Então, essa é uma outra ação super importante aí. Porque a gente está comendo veneno, seja na alface, no tomate, no arroz, no macarrão, na água que você bebe, porque o sistema de tratamento, por exemplo, de água das empresas estaduais e tal, elimina a matéria orgânica, bactérias, mas os componentes, por exemplo, os organoclorados passam. Não tem como você reter isso numa estação de tratamento. Então, a água que a gente toma também, aliás, o mundo está todo contaminado, o ar, né? A Terra é redonda, né? Não adianta você empurrar um problema para frente, que quanto mais você empurra, ele vai chegar nas suas costas, né? Então, o kefir tem essa propriedade a mais. Para te dar um exemplo bem prático, teve uma moça que estava com câncer de mama, já estava fazendo químio, já estava careca, ela devia ter uns 30 e poucos anos. E ela ouviu falar do meu trabalho, assistiu uma palestra minha e resolveu tomar. Aí, com 14 dias, ela me ligou, falando: Sérgio, nós temos que fazer uma palestra lá no Clube das Amigas do Peito, no Mater Dei, no hospital, para mostrar o que o kefir está fazendo comigo. Eu falei: o que foi, Letícia? Você sabe que o câncer derruba a imunidade, né? E a quimioterapia mais ainda. Sim. E na véspera da sua palestra, eu fiz um exame, meus leucócitos estavam em torno de 1.000. Eu falei: e quanto que é o normal, Letícia? De 5 a 10 mil. Ela falou: eu comecei a tomar o kefir, 3 dias depois eu fiz uma sessão de químio, e agora eu fiz um novo exame de sangue, meus leucócitos subiram. Para quanto, Letícia? Para 10 mil. Então, você imagina, subiu de 1.000 para 10 mil em menos de 15 dias, apenas tomando kefir e fazendo químio, hein? Mas o que eu queria dizer é o seguinte: ela falou o seguinte, que a gente, quando está fazendo químio, a gente fica muito intoxicada pelo remédio, né? Então, você tem que fazer exame de sangue toda semana, beber muita água, e aí, 3 dias depois que ela começou a tomar o kefir, ela fez uma químio e 2 dias depois ela fez um exame de sangue, não tinha um resíduo. Com 2 dias depois da químio, não tinha nenhum resíduo no sangue. Então, esse negócio que você falou é super importante, de limpar o organismo, né? E você limpando o organismo, você começa a sarar de uma porção de coisas que você não sabia que eram fruto da intoxicação, né? Por exemplo, depressão, Parkinson. Então, é bem interessante. Outra coisa que também correlata é a questão da fibromialgia, né? A gente tem um caso aqui, vários casos, né? Mas tem o caso de uma prima da Luísa aqui. Ela tinha há mais de 10 anos uma dor na lombar e na perna, insuportável, o dia inteiro, todos os dias, né? E ela começou, no caso, ela até começou tomando o Booster, aquele nosso produto em pó, né? Que tem mais prebióticos e tal. Aí, com uma semana, ela me mandou uma mensagem que estava super feliz, tinha sarado de uma prisão de ventre de 10 anos. Chegava a ficar 12 dias com o intestino preso, sarou, e ela falou assim: e outra coisa, a dor sumiu. Rapaz, você já ouviu falar de fibromialgia de 10 anos? A dor sumia em uma semana? É É muito impressionante. impressionante. Até porque fibromialgia tem crescido bastante. Ah, Mas eu queria muito. voltar aqui na questão da parte tóxica. Você falou do cádmio, né? Cádmio, a gente lembra do fumo. Então, para quem tem o hábito, infelizmente, de fumar, ter também o hábito de tomar diariamente o kefir seria muito Ah, positivo. e eu vou te complementar a sua observação.
Teve uma pessoa aqui, um pastor aqui, que me pediu, porque ele estava com câncer, uma leucemia. A leucemia é fantástica. E aí ele levou. E aí ele resolveu dar para o auxiliar dele, que é um rapaz que fumava. Com 15 dias, o rapaz parou de fumar. Sabe qual que é a minha análise que pode ter ocorrido, igual ocorreu com aquela moça fazendo químio? Como você limpa o organismo, você tira aquelas toxinas do cigarro que estão sempre te lembrando do cigarro. Então, ao te limpar, você perde, além dessa dependência psíquica, você perde a dependência física, ou pode perder, por eliminar o fator de lembrança, que é a toxina, entendeu? Então, eu tenho observado na prática alguns casos que me levam a essa análise, né? Evidentemente, é uma análise preliminar, mas é uma coisa assim, muito importante. Pode ajudar demais. É interessante essa observação. Então, se você fuma, o hábito de tomar kefir vai te ajudar a manter o seu organismo sempre ajudando a fazer essa limpeza, né? E quem É sabe se você verdade. tomar uma quantidade acima do normal, você pode até perder a vontade de fumar ou, no mínimo, né, diminuir a quantidade de cigarros que você fuma por dia. E qual que é a relação aí que a gente poderia falar, já que a gente está falando um pouquinho de limpeza do organismo, o kefir e as pessoas que bebem, né? A pessoa que tem o hábito ali de tomar sua cervejinha, tomar ali uma bebida alcoólica, o kefir também acaba ajudando? Porque, olha só, a bebida, o álcool, ele detona o sistema, o microbiota e o microbioma, né? Então você entra num processo que você às vezes não percebe de várias consequências dessa destruição do seu microbioma, da sua microbiota. Então, como o kefir ele restabelece isso, ele modula seu microbioma, você diminui a chance dessas bebidas alcoólicas estarem te fazendo mal, entendeu? Então, é mais uma das formas. E outra coisa, a gente tem observado que muita gente relata a questão da compulsão alimentar. Então, muita gente, por exemplo, que tem compulsão por chocolate ou por doce, usando tanto o kefir como o booster com cacau, principalmente, no fim da tarde, tem observado na prática isso, a pessoa perde aquela compulsão alimentar. Então, a compulsão por chocolate, por doce, por álcool, então pode levar a pessoa a continuar achando uma delícia chocolate, mas ela não é mais escrava do chocolate, entendeu? Porque tem gente que não consegue comer um pedacinho, né? Tem que comer uma barra ou duas barras inteiras, né? Então, quando a pessoa consegue quebrar esse ciclo vicioso, aí entra numa linha de equilíbrio. Então, a gente tem essa expectativa também em relação ao álcool, viu? Que hoje é um problema seríssimo, né? Isso virou uma espécie de status, né? Você vê a pessoa vai para Fernando de Noronha ou para Paris, as fotos que ela manda sempre são com um copo de bebida na mão, né? Já parou? Parece até filme de Hollywood. Tinha que ter um Sim. copo de uísque e um cigarro na outra mão, né? Então, aí isso pode ajudar a quebrar esse ciclo de dependência, né? Porque isso é escravidão, né? Agora, eu queria entender, as pessoas estão perguntando aqui, que tipo de kefir, a base de água e também a gente sabe que existe a base de leite. Eu queria que você explicasse qual que é o tipo de kefir que você fabrica e quais são as vantagens do seu kefir. Então, porque o kefir é o seguinte, são os lactobacilos, leveduras e tal, que se alimentam de alguma forma de carboidrato, seja ele a sacarose, a glicose, a lactose, enfim, frutose. Então, você fazendo o kefir de leite, ele vai usar a lactose. Se você fizer com kefir de água, ele vai usar a sacarose e tal. A gente trabalha com kefir de água. As vantagens são as seguintes. Primeiro, o leite no Brasil é de qualidade muito ruim. Primeiro, ele tem muito resíduo de carrapaticida, bernicida, antibiótico, hormônio, etc. E depois, muito difícil achar um leite bom, é muito difícil. Então, você vai fazer um kefir a partir de uma matéria-prima não muito boa. Então, esse é o primeiro problema. Segundo, o kefir de leite é muito difícil de fazer porque ele varia demais a fermentação.
Então, às vezes ele fica ácido demais, às vezes ele não fermenta direito. Então, é uma coisa complicada. Já o de água, não. Você consegue, pelo menos eu consegui estabelecer uma rotina que leva a um produto sempre igual. Lógico, com a margem de que, sendo uma produção artesanal, ele tem algumas oscilações de sabor, de gaseificação, de cor e tal, mas numa margem pequena. E a outra condição é a seguinte: o kefir de água, você pode tomar 1 litro, 2 litros por dia. Já o de leite já tem uma restrição, também ele, às vezes fica muito ácido, incomoda na boca e tal. Então, agora, a ação de benefício para a saúde, eu creio que os dois têm ação semelhante, né? Mas para a gente descobrir isso. E outra coisa é a seguinte: que comercialmente, o kefir de leite, na minha opinião, é inviável. Pelo seguinte: aquele conjunto grande de lactobacilos continua fermentando o leite depois que você fabrica. É diferentemente do iogurte. O iogurte você fabrica, quando ele chega naquela acidez básica dele, os lactobacilos param de agir por causa da acidez. Então, ele pode ficar na geladeira lá do supermercado 2 meses sem problema. Agora, o kefir não, ele continua fermentando mesmo a baixa temperatura. Então, depois de uma semana, 2, rapaz, é inconsumível, porque fica ácido demais, fica muito ruim. Então, o que existe comercialmente por aí é uma coisa parecida com kefir de leite, que eles chamam de kefir de leite, onde eles tiraram fora alguns lactobacilos que mantinham a fermentação e colocam aqueles que interrompem com o resfriamento, né? Então, na verdade, são diferenças assim bem importantes. E o que a gente tem observado é o seguinte: eu vi de perto pessoas, mulheres com Alzheimer avançado, voltar à vida normal, cara, em menos de 15 dias. Tinha uma que já estava 3 anos vegetando. E a gente viu, com 15 dias, ela estava conversando, andando. Enfim, eu vi pessoas com câncer estágio 4, já pele e osso, com 1 mês já estava na cadeira e com 6 meses estava trabalhando. Então, a experiência prática minha é altamente decidida, importante. Agora, acho que tem um complemento importante, é o seguinte: eu observei que nessas 10 mil pessoas, umas agiam muito rápido e de maneira muito sustentável no tempo, e outras nem tanto. Com o mesmo problema, o mesmo produto. E aquilo me intrigava, eu comecei a estudar, cheguei na questão dos pré-bióticos, as substâncias que vão criar um ambiente favorável para o probiótico se estabelecer. Aí fui pesquisando os melhores que existem, li muito artigo sobre isso, e o melhor deles é o Kefiran, que é o gel produzido pelo kefir, porque ele cria uma película que recobre o intestino por dentro e que vai garantir de alimento para os lactobacilos e vai garantir também que ali não se estabeleçam germes patogênicos. Então, você garante uma proteção e, ao mesmo tempo, serve de alimento. E aí, num dos artigos, eu vi que na presença da semente de uva, você dobra a ação anti-inflamatória do kefir. Então, eu adicionei a esse kefiran a farinha de semente de uva. Depois eu vi que a pectina é um excelente alimento para o lactobacilo. Então, eu adicionei farinha de maçã orgânica. Então, fui compondo o que a gente chama de booster, né? Esse aqui até está fazendo o lançamento hoje, aqui, em homenagem ao seu programa, que é feito com gengibre, coco, uva, maçã, tudo orgânico. E aí fui fazendo isso e fui vendo pessoas que estavam, né, que eu comentei, não é? Umas tinham ação muito rápida e outras nem tanto. Com o uso disso aqui, essas que não tinham uma reação muito boa, a gente reparou que elas conseguiam o mesmo resultado daquela outra. Então passamos a usar isso. E assim, o resultado foi surpreendente. E ele tem uma característica interessante, que ele não precisa de refrigeração, dura 6 meses. Então, às vezes, a gente manda para os Estados Unidos e tal, porque leva 1 mês para chegar lá, não tem problema. Agora, o que a gente observa, assim, uma coisa importante, Betete, que está sendo também uma epidemia mundial de depressão, de ansiedade, esses problemas mentais, né? E, rapaz, a ação é muito rápida, muito rápida. Muito, é muito impressionante, porque... Eu gostaria, Sérgio, eu gostaria de explorar mais esse assunto da depressão e da ansiedade, porque aqui no canal do Fernando Betete a gente sempre fala sobre saúde mental e os profissionais que vêm aqui, os médicos, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, falam que o intestino, né,
é o segundo cérebro. E tem convidado meu que já fala que o intestino tem uma importância fundamental na regulação dos neurotransmissores. Então, eu queria entender a relação do kefir com os problemas mentais de depressão, ansiedade, até mesmo insônia. Você tem relatos? Muitos, muitos relatos. Então, o que a gente observa, Betete, é o seguinte: olha, vou te dizer que dessas 10 mil pessoas que eu distribuí o kefir, 99%, em menos de um mês, cada um tem o seu relato, né? Cada um tinha um problema, mas 99% deles dizem assim: voltei a ter alegria de viver. É impressionante. Voltou a ter alegria de viver. Quais as formas de ação? Uma delas, por exemplo, a pessoa que tem prisão de ventre, ela vive angustiada, porque ela não aguenta aquilo, por isso que chama disso que está enfesada, né? Sim. Fica de mau humor, porque aquele negócio incomoda demais e é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, quando você corrige isso, já é um alívio, né? Então, já muda a cabeça, né? A pessoa já fica mais tranquila. Uma outra ação muito importante é que eles descobriram que a serotonina, que é um dos mais importantes hormônios aí do bem-estar, antigamente se pensava que ele era produzido no cérebro, mas há algumas décadas descobriram que a maior parte é produzida no intestino. Então, quando o seu intestino está desequilibrado, às vezes ele até funciona todo dia, aparentemente está normal, mas a sua microbiota é desequilibrada. Então, o que acontece? Você abaixa a produção de serotonina e outras coisas também que se abaixa, porque você está desequilibrado. Então, com o kefir, você reequilibra não só a microbiota, mas reequilibra todo o microbioma, o ambiente todo. Então, o que acontece? Seu intestino volta a produzir serotonina em altos níveis. Então, você fica mais feliz, entendeu? De cara, isso aí. Aí, com isso, você abaixa a ansiedade e diminui a depressão. E eu tenho muitos casos. Depressão, assim, minha mãe mesmo, por exemplo, ela não queria mais sair do quarto, já estava com 90 anos, uma cadeira de roda. Aí, lá morava no Leblon, eu mandei, botei no Sedex, mandei para ela, expliquei para minha irmã como era para tomar. E com 15 dias eu ligo para lá e a tia falou: eu não sei o que está acontecendo com sua mãe. Eu falei: que foi, Tiago? Ela não queria mais sair do quarto, agora ela está pedindo para levar na praia, levar na missa. 15 Olha, dias, cara. Muito impressionante. Aí, isso foi em outubro. Quando foi dia 31 de dezembro, às 10h30 da noite, ela me liga: Sérgio, feliz ano novo e tal. E eu falei assim: e aí, mas vocês vão fazer uma ceia? E fiquei lembrando daquela ceia sem graça que fazia lá, falando sobre doenças, sobre as tragédias, né, do ano, que a Globo faz assim e as pessoas aceitam, né? uhum. Aí eu falei: e aí, mas vocês vão assar um peru? Não, estou indo para a praia de Copacabana ver os fogos. Olha Então, só. ela 2 meses antes não queria sair do quarto. Renasceu. Então, é muito impressionante. A outra coisa é que você, ao modular o seu microbioma intestinal, você modula o seu sistema imune. Então, você para com o processo de inflamação sistêmica crônica, que fica te martelando. Por exemplo, um artigo muito interessante que eu vi sobre Parkinson e Alzheimer é um processo de estresse oxidativo no cérebro que prejudica a comunicação entre os neurônios. E eles descobriram que o kefir ele bloqueia esse processo de estresse oxidativo, então você restabelece a comunicação entre os neurônios. Por isso é que eu vi casos fantásticos de Alzheimer e também Parkinson, assim, muito rápido, de coisa crônica. Então, com isso, você consegue reorganizar o funcionamento do seu cérebro em todas as áreas. Agora, uma coisa correlata também do que você está falando, eu li um artigo que falava sobre epilepsia, que poderia diminuir as crises e aumentar o espaçamento entre as crises. E, curiosamente, 3 dias depois me ligou um cliente aí do Paraná, seu seguidor aí, esse que me falou que ele não precisava nem de explicação não, porque já tinha visto o Betete falar, então ele acreditava. Que E bom. aí ele comentou que tem uma irmã que estava com crises horríveis e muito repetindo muito rápido de epilepsia. Aí eu mandei para ele o artigo e falei: rapaz, eu já tinha ouvido falar que poderia agir, mas esse artigo fala com mais detalhes. Aí ele falou: não, pode me mandar, manda 30 garrafinhas aí que eu vou mandar para minha irmã. Aí mandou, passado um mês, ele me manda uma mensagem: Sérgio, minha mãe está feliz demais, tem 30 dias que a minha irmã não tem uma crise de epilepsia. E aí me encomendou mais kefir,
Então, é muito, muito legal. Então, como que ele age no cérebro, né? Tanto na questão do humor, quanto do funcionamento normal do cérebro. E eu vi um artigo também, não só para epilepsia, mas também com aquela doença, deixa eu ver se Alzheimer, eu lembro, Alzheimer, Parkinson, Parkinson, Alzheimer, TDAH, autismo. agora esqueci, mas enfim. Então eu tenho visto assim muitas referências de coisas que agem no cérebro, né? Entendi. Já já a entrevista volta. Eu quero dar um recado para você. O segundo workshop de práticas integrativas na saúde mental, depressão, ansiedade, insônia, dores emocionais, farão parte do segundo workshop de práticas integrativas em saúde mental. Dia 30 de novembro, sábado, e dia 1º de dezembro, domingo, em São Paulo, eu estarei te esperando. Vagas limitadíssimas. Quer saber mais? Clique aqui agora. Eu queria entender também a ação do kefir quando a pessoa toma ou faz uso do antibiótico, né? Às vezes a Ah, pessoa pegou lá uma gripe, uma pneumonia, uma faringite, e o médico ali prescreve o antibiótico. é, Quais são os cuidados, quais são as orientações para quem está tomando antibiótico e o uso aham, do kefir? O que muda? é muito interessante, porque, por exemplo, eu vi uma pesquisa no tratamento de câncer que você consegue aumentar em 50% a 70% a ação do remédio que se usa contra o câncer, então, a mitomicina, né? E esse negócio de muito antibiótico, o que eu tenho visto assim, muitos relatos, pessoas que me ligam, Sérgio, estou há 4 semanas com diarreia por causa de antibiótico. Que o pessoal está usando isso doidado, né? Aí os médicos não conseguem controlar, manda para mim. Aí eu falo, você vai ficar curado em 2 dias. Aí eu mando para lá e eu mando junto o booster de coco. Porque eu faço o booster, né, esse reforçador, com vários esses componentes todos que eu te falei. Tem uns que têm mais uva, outros têm mais cacau, outros têm mais coco e outros têm mais maçã. Aí, nesses casos de diarreia, eu mando o que tem mais coco e mando a pessoa tomar a garrafinha 2 vezes por dia e a dose do booster. Rapaz, é 48 horas. A pessoa me manda um áudio e falou, Sérgio, primeira vez em 4 semanas que eu consigo passear na rua sem precisar botar uma fralda. É maravilhoso, né? Então, a gente tem visto isso. E é igual você falou, é bom para prisão de ventre e diarreia? É, mas é também todas as consequências disso. Por exemplo, existe um ciclo vicioso entre inflamação sistêmica, obesidade, obesidade, inflamação. Então, você entra num processo de ciclo vicioso. A obesidade causa inflamação, a inflamação leva à obesidade, a obesidade leva à inflamação, aí você entra nesse ciclo vicioso. Aí você começa os desdobramentos disso. Quais? Diabetes, hipertensão, colesterol, depressão, ansiedade, tudo fruto desse processo de inflamação sistêmica. Então, quando você consegue bloquear esse processo na origem, qual é a origem disso tudo? A origem disso tudo é um desequilíbrio da microbiota e do microbioma intestinal. Então, a gente tem visto isso na prática. Igual a outra coisa recente, essa confusão que foi o negócio de Covid, vacina mRNA, porque o que está acontecendo? Aquele spike, né? Aquela proteína tóxica vai desenvolvendo um processo de reação do organismo, a inflamação sistêmica. E quando você está depois dessas vacinas, piora, porque aí suas células continuam produzindo spike. E o kefir consegue bloquear esse processo. A gente tem pessoas aí que estavam já há um tempão sem conseguir resolver, começa a tomar o kefir e o booster, né, em pó, e com poucos dias, olha, esses sintomas todos desse pós-Covid aí passa. Uns mais rápido, outros mais devagar, né? Agora, tem Entendi. outra coisa que eu acho que é bem legal citar aqui, uma coisa que eu observo assim também na prática, impressionante o efeito sobre a dor. Dor. Dor? Por exemplo, a primeira foi essa senhora japonesa lá, que estava com câncer de fígado, já em fase terminal, tomando morfina. Rapaz, com 15 dias ela parou de sentir dor, parou de tomar morfina. Então foi assim a primeira coisa contundente.
Depois eu vi pessoas, por exemplo, uma moça aqui em Belo Horizonte, ela já fez 2 cirurgias na coluna, por causa de dor, e já ia ter que fazer a terceira. Aí ela passou no Mercado Central aqui, tem uma loja lá chamada Naturíssima que vende nosso produto. Aí ela resolveu tomar uma garrafinha, o marido tomou uma, e tomaram lá um pão de queijo, não sei o quê, e quando chegou em casa não tinha mais dor. Rapaz, todo mês ela compra aqui 30, 60, 90 garrafinhas, porque ela não quer voltar a ter aquela, ela não quer correr o risco de fazer uma terceira cirurgia. E aí, mais recente, foi muito impressionante, Betete. Uma senhora me ligou em dezembro, que ela estava com uma dor de cabeça há 6 meses. 6 meses. Vai no médico, vai no outro, e ninguém identifica. Até que ela fez um exame de imagem, descobriu que estava com um tumor muito agressivo no meio do cérebro. Não dava nem para fazer a biópsia, porque senão ela poderia ficar paraplégica. Aí ela chegou a mim através de uma amiga lá, naturopata e tal. Aí eu tinha visto um trabalho sobre álcool perílico, a pessoa fazendo nebulização para tratar do câncer, né? Porque ele passa direto do fundo do nariz para o cérebro. Aí eu pensei na minha ideia, falei, olha, você vai tomar 3 garrafinhas por dia, 3 doses do booster em pó, durante 10 dias, e você vai fazer um gargarejo bem forte para você criar no fundo da sua parte aérea superior um microbioma favorável, uma microbiota favorável com os lactobacilos. E vai pingar no nariz. Aí fez lá essa experiência. Com uma semana, ela me mandou uma mensagem que ela não sentia mais dor de cabeça. Não sentia mais dor de cabeça. Aí, beleza. Aí ela continuou toda semana tomando e tal, e fez mais alguns tratamentos lá com o médico lá. E aí, quando completou agora 6 meses, ela fez um novo exame de imagem e me mandou o relato do médico. O médico disse assim: eu só acredito em ciência. Aí, quando ele fala, aí você sabe que ciência é o que ele já estudou, o que ele ainda não estudou não é ciência, entendeu? Sim, é Isso eu estou normal. acostumado. E aí, mas ele estava perplexo por que que ela não sente mais tontura, não sente mais pressão na cabeça e não sente mais dor. E por que que o tumor, em vez de crescer, ele encolheu de 19 para 5? Tumor no cérebro, Olha só. entendeu? Então, então é impressionante isso. E como que a dor sumiu. É, Porque dor, cara, você viver com dor é não, muito incomoda, complicado. incomoda muito. E eu É, tenho contato direto com o Sérgio, né? Inclusive eu consumo o kefir do Sérgio e também a minha filha Priscila faz uso constante. Para quem segue o canal do Fernando Betete, sabe aí que a minha filha tem toda uma história especial e realmente o uso do kefir de forma constante tem cada vez mais ajudado a Priscila e o restante da família acaba lá pegando umas garrafinhas e tomando, né? Ô Sérgio, eu queria abordar com você, até falando aí na questão da Priscila, dos jovens, né? Tem essa questão das espinhas, problemas de pele. O que você pode falar do kefir aí para essa juventude, para esse adolescente aí, independente de ser adolescente, os problemas na pele? isso é interessante. E logo que eu comecei a trabalhar com isso, eu mandei para uma pessoa de um instituto de pesquisa lá em Juiz de Fora, chamado Cândido Totti, trabalha com laticínios. Aí tinha um aluno dela, ela dá aula lá na escola técnica. Um aluno estava cheio de espinha, aí ela deu para ele. Aí, nos primeiros 3, 4 dias, saiu aquele monte de espinha. Eu falei, é assim mesmo, vai limpar. Aí passou aquela uma semana, aí começou a sumir, sumir, sumir. Então, isso a gente observa na prática um processo de limpeza que vem de dentro, porque a pessoa às vezes está intoxicada, precisa limpar, precisa sair aquela porcaria. E a outra coisa importante, que além de tomar, passar na pele. Passa aí umas 3 vezes por dia, e você passa aquilo, não precisa enxaguar nem nada, porque com uns 5 minutos seca, não fica cheiro, não fica nada. E tanto age para a espinha, nessa forma de aplicação, quanto para queda de cabelo. Cabelo está caindo, mulher, então, de vez em quando tem esse problema, que dá aquele momento ali, né? Então, além de tomar, você passa na raiz do cabelo, 3 vezes por dia, 2 vezes por dia, vai com um algodãozinho assim molhado no couro cabeludo. E deixa secar ali com 5, 10 minutos seca.
É impressionante. Geralmente é uma semana para. Uma semana. Muito impressionante. Então, é uma coisa que vale a pena experimentar, né? Ah, sim. E esse Opa. negócio de pele, Ah, teve uma cliente nossa, da minha outra empresa, que era de dedetização, eu fui fazer um orçamento lá e uma senhora, que tem uns 80 anos, comentou que tinha câncer de pele. E aí ela falou aí eu falei do kefir para ela, ela falou, ah, pois é, eu tinha uma ferida que já ia ter que operar terceira vez. Às vezes opera, fecha, dali uns dias abre, né? Dependendo do tipo de câncer. E aí a sobrinha neta dela chegou lá com kefir e tal, e falou que era para ela tomar e passar. Ela passou, quando foi 3, 4 dias depois, tinha fechado a ferida. Aí ela tinha 5 feridas que ela ia ter que operar de novo. Aí resolveu passar nas 5 feridas e com uma semana fechou tudo. Então é muito interessante esse negócio na pele, é legal. Então, tanto para espinha quanto câncer ou queda de cabelo, essas coisas, age muito rápido. bom, saúde, ela começa pelo intestino. Das Sim. centenas, milhares de entrevistas que eu fiz aqui, todos são unânimes que a sua parte intestinal deve estar o mais saudável possível. E kefir, você acabou de aprender aqui hoje que ele é fundamental para deixar a sua saúde intestinal o mais próximo da normalidade, entendendo, né, como o Sérgio explicou, que ele não é somente para o intestino, mas como é através do intestino que nós absorvemos a nossa alimentação, através dos nutrientes, tudo fica mais fácil para o nosso organismo, que se alimentar melhor, nutrir melhor, oxigenação, aminoácidos, enzimas, proteínas e, consequentemente, também a limpeza do nosso organismo. Também uma das maneiras, né, é a questão do intestino, além do suor, da pele, tudo isso daí. Ô Sérgio, você consegue atender o Brasil inteiro, porque são garrafinhas, né? As pessoas estão vendo aí na imagem da tela aí, então como é que você faz esse transporte? Inclusive você falou, nós temos uma audiência grande também fora do Brasil. Quem está fora do Brasil é possível atender também? Como é que você trabalha? Isso é o seguinte, a gente viu que o kefir ele tem uma durabilidade assim em boa temperatura, entre 1 e 7 graus, de 60 dias ou até mais, né? Então, o que eu passei a fazer? O pessoal me encomenda São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Curitiba, Maringá. A gente coloca num isopor, uma caixa de isopor, e essa caixa de isopor nós colocamos dentro de uma caixa de papelão, tudo vedado, assim, um cuidado muito grande, e a gente coloca umas placas de gelo. Conforme a distância, a gente coloca uma placa, 2 ou 3 ou 4. Por exemplo, se for para Belém, por exemplo, demora uma semana para chegar, então a gente tem que botar mais gelo, né? E vai para o Sedex. São Paulo é 24 horas. São Paulo, Rio, Brasília, Salvador é muito eficiente. Salvador até, eu fiquei surpreso, 24 horas entrega na casa da pessoa. Então é uma coisa bem legal. Aí como que eu faço? Normalmente eu faço um kit assim que vai dar para um mês. Então vai um pote do booster, né, em pó, que vai com 30 doses, e coloco 30 garrafinhas, ou 40, se a pessoa preferir, ter uma sobrazinha, né? E a gente arruma super bem no isopor, com plástico bolha, com coisas, tudo super arrumado. E o gelo, embala, primeiro a gente faz o seguinte, a gente coloca ele no congelador durante 30 minutos, que aí ele vai para 1 grau, mais ou menos, 0 graus, e com mais o gelo, enfim, o produto sai daqui a 0 grau. Bem isolado, dentro de um isopor, dentro de uma caixa de papelão, tudo bacaninha, super vedado. Então, ele consegue resistir 2, 3, 4 dias muito bem. O ideal é 24 horas, 48, né? Aí, para a sua cidade mesmo, é 48 horas, ainda chega com gelo, né? Então, a gente Chega tem com feito gelo, isso. chega com gelo, É, bastante gelo ainda. E isso que ele é, está falando é verdade mesmo. É muito, mas muito bem embalado mesmo, super lacrado, né? É um cuidado extremo ali na embalagem para que a gente possa receber o produto com toda a segurança aqui. Lógico que temos o limite aí do tempo, né, de acordo com
com os Correios, mas toda vez que eu recebo aqui o produto na minha casa, ainda tem pedras enormes de gelo ali, mantendo a temperatura, né? Então, isso é importante. E cada pedra de gelo dessa, no início, eu botava dentro de um saco plástico. Só que no transportar, a troça às vezes não era muito bem feito, vazava, e era um problema. Conclusão, hoje eu ponho o gelo em 3 sacolas plásticas. Então, se vazar da primeira, para na segunda, se vazar da segunda. E a gente, então, faz todo esse cuidado. E o booster, né, esse de gengibre, que é o nosso lançamento, tem ele com mais... E a gente... Esse não precisa de refrigeração, mas ele vai junto, aproveita a viagem do isopor. Chegando em casa, as garrafinhas, o ideal é ela colocar bem no fundo da prateleira, que é onde a temperatura fica mais baixa, e evitar de deixar na porta da geladeira, que fica mais quente, né? Então, nessa faixa de 1 a 7 graus, pode guardar 1 mês, 2 meses, sem problema. É bem legal, funciona muito bem mesmo. Bom, então você está aí, se você não conhece o kefir, e às vezes as pessoas falam, mas será que é bom, será que é ruim? Pessoal, parece, ó, eu vou falar aqui, parece um refrigerante, né? Eu sempre tomo de É uva gostoso. e tem é meio gaseificado, né? Então não tem problema nenhum de sabor. Aqui em casa o pessoal gosta de uva, então eu sempre peço para o Sérgio o sabor uva aí, mas tem diversos sabores, como você está vendo aqui na tela, aí os diversos sabores, mas aí o telefone está aqui, entre em contato com o Sérgio, verifique qual que é o seu problema, qual que é a sua necessidade, o familiar que está com uma doença, né? Porque é um produto natural, já usado há mais de 2.000 anos, né? E tudo que possa contribuir aí para você passar por esse momento de doença, ou algum ente querido seu que esteja passando por esse momento e que precisa se recuperar, né, para ter mais saúde ou para enfrentar aí esse problema que a pessoa esteja passando, eu tenho certeza que o kefir vai ajudar. Sérgio, muito obrigado aí pela sua participação e até breve aí com novas informações sobre o kefir. É isso mesmo. Muito obrigado, então, pelo privilégio de estar no seu programa. Meus parabéns mais uma vez pela repercussão que tem junto ao público. E, você falou do kefir das garrafinhas, né? Um dos nossos slogans é o seguinte: não basta ser natural, tem que ser gostoso, né? Porque senão a pessoa não toma. E nós fazemos só com frutas orgânicas. Então, é tangerina orgânica, maçã orgânica, gengibre orgânico, uva orgânica. A gente é caprichado mesmo, negócio assim, primeiro mundo mesmo. E aí está à disposição, vale a pena entrar no nosso YouTube, tem o canal lá, Up de Kefir, o nosso Instagram, Up de Kefir também, e me mandar um WhatsApp encomendando. As encomendas, por enquanto, estão sendo pelo Zap, e acho que dentro de um mês, mais ou menos, a gente deve estar com o site funcionando para encomendas pelo site. Por enquanto, ainda está com o site antigo. E você que é profissional da área da saúde, estude, entre em contato com o Sérgio. O Sérgio ministra também algumas aulas especiais no curso de pós-graduação do Dr. Lair Ribeiro, que inclusive foi através do Dr. Lair Ribeiro que me indicou o Sérgio aqui numa necessidade que eu estava tendo, e isso já iniciou essa parceria aí praticamente um ano e meio, acho que até mais, né? Então, não tenha preconceito em ligar para o Sérgio, em perguntar para o Sérgio, porque ele só faz isso, estudar sobre kefir, nos últimos 20 anos. Então, se você é médico, se você é um terapeuta integrativo, um naturopata, um biomédico, precisa ter informações, entre em contato com ele, porque quem vai ganhar é o seu paciente. Muito obrigado. É isso mesmo. Muito obrigado, até a próxima live, deixe aí o seu positivo, compartilhe essa live aqui no grupo da família e se inscreva no canal aí do Fernando Betete, nas redes sociais aqui do Sérgio, do Up de Kefir. Um abraço a todos, até a próxima. Eu quero dar um recado para você. O segundo workshop de práticas integrativas na saúde mental, depressão, ansiedade, insônia, dores emocionais, farão parte do segundo workshop de práticas integrativas em saúde mental. Dia 30 de novembro, sábado, e dia 1º de dezembro, domingo, em São Paulo, eu estarei te esperando. Vagas limitadíssimas. Quer